Vamos falar agora sobre a fórmula da soma dos termos de uma PA finita. Toda vez que eu pedir a soma dos termos, quer dizer que eu vou somar todos os números que aparecem na minha sequência. Então, exatamente, eu uso essa fórmula. Sn vai ser a soma de todos os termos da minha sequência. O A1 continua sendo o meu primeiro termo. O AN continua sendo o último termo final da minha sequência, e N continua sendo o número de termos que eu vou ter dentro da minha sequência. Só lembrando que antes de eu começar a resolver essa soma, eu preciso encontrar esse valor de AN. Então, ainda continuo utilizando a fórmula do termo geral. Vamos a um exemplo para facilitar nossos cálculos. Primeiro exemplo, ele diz assim: calcula a soma dos 50 primeiros termos dessa PA. Então, antes de começar com a fórmula da soma, eu começo utilizando a fórmula do termo geral. AN é igual ao meu A1 mais N menos 1 vezes a minha razão. E eu tento encontrar cada um desses termos. Primeiramente, o AN. A questão ela pede a soma dos 50 primeiros termos. Então, ele me diz que o AN ele vai ser o número que vai estar na posição 50. Porque ele pediu a soma dos 50 primeiros termos, então é como se aqui dentro tivesse exatamente 50 números. Vai ser igual a... Quem é o primeiro termo que aparece na minha sequência? É o número 2. Então, substituo aqui número 2. Mais, quem vai ser o valor de N? Como a questão já falou, ele pediu a soma dos 50 primeiros termos. Se ele pediu a soma dos 50 primeiros termos, é como se aqui dentro da minha sequência existisse exatamente 50 termos. Então, o valor de N vai ser exatamente 50. Menos 1 vezes a minha razão. Como é a razão na progressão aritmética? É eu ver quantos números eu aumentei saindo de uma casa até a outra. Eu saí do 2, fui até o 4, até o 6. Então, aumentou exatamente 4 números. Então, essa é a minha resposta. Pronto. Eu vou calcular esse A50, que vai ser igual a 2 mais 50 menos 1, 49, vezes 4. Primeiramente, resolvemos a multiplicação e depois somamos. Então, eu vou ter A50 vai ser igual a 2 mais. Como é que eu respondo essa multiplicação de uma forma simples? Um número de cada vez. Primeiramente, o 4 vezes 9. 4 vezes 9 é um 9 4 vezes. 9 mais 9, 18, mais 9, 27, mais 9, 36. Coloco o número 6 aqui, do 36, e o 3 vem aqui em cima do 4. E aí eu pego esse 4 e multiplico pelo outro. 4 vezes 4, 16. 16 mais 3, 19. Então, eu sei que 49 vezes 4 vai dar exatamente 196. E aí, agora eu somo 2 mais 196. Eu sei que o meu termo, que vai estar na posição 50, vai ser o número 198. Beleza, achei meu último termo, achei o termo AN. Agora, eu utilizo a fórmula da soma dos termos da PA. Então, Sn vai ser igual ao meu primeiro termo, o A1, mais o meu último termo, o AN, vezes a quantidade de números que aparecem na minha sequência, tudo isso dividido por 2. E aí, eu tenho. Quem é o primeiro termo que aparece na minha sequência? É o número 2. Então, ele pediu a soma dos 50 primeiros termos. Então, o S50, esse 50 determina a soma desses 50 primeiros termos. Ah, professor, caso eu esqueça de colocar um número aqui embaixo, não tem problema. Pode continuar com Sn, sem nenhum problema. E aí eu tenho, ó, quem é o primeiro termo que aparece? O 2. Mais o AN, o último termo que aparece na minha sequência,
O último termo que aparece na minha sequência é o número que vai estar na posição 50. Qual foi o número que estava na posição 50? 198. Então é ele que eu coloco aqui. 198 vezes o valor de n. Quem foi n? A quantidade de números que aparece dentro da minha sequência. E essa quantidade de números que aparece dentro da minha sequência é exatamente 50. Tudo isso dividido por 2. E aí eu faço essa soma. 2 mais 198. A soma dos 50 primeiros termos vai ser igual. 2 mais 158 vai dar exatamente 200. Vezes 50. Tudo isso dividido por 2. E aí, como é que eu resolvo essa multiplicação? Sempre que a questão tiver zeros em uma multiplicação, eu posso colocar todos os zeros que aparecem no final e multiplico os números que ficarem. Então, eu tenho o seguinte, ó. Tenho 2 zeros do 200 e um zero do 50. Então, eu tenho exatamente 3 zeros. Coloco eles ao final da minha multiplicação. E aí eu vou multiplicar os números que sobraram. 5 vezes 2. 5 vezes 2 vai dar exatamente 10. 10 com os 3 números que eu tinha, eu tenho exatamente 10.000. Tudo isso dividido por 2. Então, eu sei que a soma dos 50 primeiros termos da minha PA vai ser exatamente 10.000 dividido por 2. E 10.000 dividido por 2 vai ser exatamente 5.000. Vamos para o próximo vídeo.